Olá pessoal, tipicamente as imagens precisam ser aprimoradas após a aquisição, então apresentaremos aí nos slides a seguir algumas técnicas de melhoria, seja de contraste, de histograma, correção de fator gama, abordagens locais de melhoria, subtração e média do conjunto. Vamos lá? Tipicamente, após a aquisição da imagem, é necessário fazer alguma melhoria na imagem, por conta que a imagem pode apresentar algum problema de contraste, né? Nós podemos ter também problemas de histograma inadequado, o qual pode ser aprimorado com técnicas que apresentaremos. Talvez tenhamos que fazer alguma filtragem para melhorar ou realçar as altas frequências, ou também utilizar filtragens não lineares como a filtragem mediana. Existem outras operações que operam no domínio da frequência, por exemplo, como a filtragem homomórfica, e também podemos fazer operações visando melhorar a definição das bordas. Contudo, essas técnicas não têm uma teoria geral para melhoria. Basicamente, você precisa conhecer muito bem na sua aplicação o que precisa ser aprimorado. Pode ser o ruído, pode ser comportamento de histograma inadequado, pode ser um problema de fora de foco ou necessitando uma definição maior das bordas, pode ser um problema de iluminação. Independente do problema em si, nós podemos escolher operar no domínio das amostras. Como veremos, existem técnicas que modificam as intensidades dos pixels diretamente para melhorar a imagem, dependendo da especificação do que você está querendo, e também temos técnicas que trabalham no domínio da frequência, por exemplo, usando a transformada de Fourier para operar nessas componentes de forma a chegar no objetivo, definido, que seria melhorar a imagem em um certo sentido. As técnicas mais simples de melhoria se baseiam apenas em uma transformação da intensidade independente do ponto aonde ela aconteça. Então, essas operações são ditas operações a nível de intensidade, elas independem da coordenada do pixel, apenas depende da amplitude do pixel. Então, essa transformação, por exemplo, pode multiplicar por 2 as amplitudes, pode fazer algumas operações que dependem apenas do valor da imagem no ponto XY, ou na coordenada XY, independente qual seja esta coordenada. Essas operações, elas nos auxiliam, por exemplo, para melhoria de contraste, como veremos. Podemos definir uma transformação muito simples que, por exemplo, ela vai fazer esta modificação, onde eu tenho aqui a entrada R, que seria a amplitude do meu pixel, por exemplo, de 0 a 255, por exemplo, ou de 0 a 1, se você normalizou as amplitudes. Então, você vai mapear os seus valores de entrada para um valor de saída S, conforme esta transformação TR que você escolheu. Dependendo da transformação, os efeitos são diferentes. Então, nós podemos fazer uma melhoria de contraste, por exemplo, utilizando um TR desse tipo. Nós veremos alguns resultados mais à frente. Essa transformação aqui é muito específica, é chamada linearização. Por exemplo, para um valor de intensidade R acima desse ponto, eu vou ter a saída igual a 1. Abaixo desse ponto eu vou ter a saída igual a 0, portanto ele lineariza em 2 níveis, ele faz uma binarização. Então nós temos muitas transformações diferentes que nós veremos que permitem alcançar uma alteração que vise melhorar a imagem em algum sentido. Por exemplo, nesse gráfico nós temos diferentes transformações. A primeira aqui seria a transformação de identidade, onde um valor de R qualquer é mapeado para o mesmo valor S de saída. Então aqui nós temos R de entrada e S de saída. Já essa transformação aqui, ela é a transformação negativa. Por quê? Porque um R igual a 0, ele vai para o valor mais alto possível para a saída, enquanto que um R máximo vai para o valor mais baixo na saída, ele dá o efeito de aquele filme negativo que vocês já viram em imagens antigas, aquele negativo das fotos. E tem várias outras que nós podemos utilizar dependendo da situação para melhorar ou enfatizar os níveis mais escuros ou os níveis mais claros, dependendo da
curva que nós queremos impor ou a da transformação que nós queremos impor. É importante notar que nós dependemos apenas da amplitude R e não dependemos da posição aonde aquela amplitude aconteceu. Por exemplo, a transformação negativa que nós vimos anteriormente simplesmente vai pegar, por exemplo, quando a amplitude for igual a 255 na imagem, ela vai mapear para zero, como está explícito aqui na equação. Então o efeito que vocês estão vendo aqui, a imagem original foi transformada nessa imagem que é o negativo, muito similar ao que nós vimos aos negativos das fotos antigas, das fotos analógicas, quando você invertia, né, o que era claro virava escuro, o que é escuro vira claro. Observe que alguns detalhes são melhor observados, né, nessa imagem aqui à esquerda. Por quê? Porque a nossa visão não é linear, nós temos uma visão melhor quando o entorno é claro. Então nós conseguimos ver mais detalhes, por exemplo, nessa região aqui do que olhando nesta região aqui, apesar que matematicamente é a mesma informação, mas a nossa visão não é linear, então nós percebemos melhor quando o entorno é mais claro. Podemos compor diferentes transformações, por exemplo, com segmentos de retas. Podemos ter esse tipo de comportamento até um determinado valor R1, S1. Você tem comportamento, por exemplo, linear, depois você torna a transformação mais íngreme, ou seja, pequenas variações de R vão se mapear em grandes variações de S, e depois você pode fazer outros segmentos. Então nós temos o que a gente chama de melhoria de contraste, que pode ser obtida com diferentes segmentos de retas. Por exemplo, tem alguns aplicativos como o Photoshop e o GIMP que permite você ajustar o contraste, criando diferentes retas e alterando esses pontos chaves, e que você observa no resultado visual um aprimoramento, né, dependendo da aplicação. Em fotografia, por exemplo, depende muito do gosto artístico de cada um. Para chegar no resultado adequado, você vai escolher diferentes segmentos de retas e não tem, como nós comentamos, uma teoria específica para você chegar no resultado. Uma outra aplicação para uma transformação de T de R pode ser também para comprimir a faixa dinâmica. Quando você tem, por exemplo, amplitudes muito altas, como acontece, por exemplo, quando a gente utiliza a transformada de Fourier, você pode usar a função log para comprimir essas amplitudes, né, para poder enxergar as pequenas amplitudes, as pequenas variações. Então, isso também é utilizado como um T de R, que tem como objetivo de comprimir a faixa dinâmica através de uma operação logarítmica. Uma forma de representar muitas das transformações T de R é através de uma transformação de potência, né? Como nós estamos vendo aqui, nós temos um E, que seria a amplitude da imagem original, elevado a gama, que é o fator que você vai escolher, e o C é uma constante que vai apenas normalizar. Então, antigamente, quando a gente usava aqueles monitores CRT, nós tínhamos uma relação quadrática, ou uma relação com a potência alta entre a entrada e a saída. Então, a tua saída era uma versão elevada a alguma potência gama. Então, esse tipo de comportamento aparece em função da resposta do tubo de raios catódicos e tinha que ser compensado, ajustando isso, como veremos a seguir. Aqui está um exemplo onde temos no lado superior esquerdo uma imagem muito escura, a qual pode ser aprimorada modificando, usando aquela equação potência elevado a gama, onde a entrada R é elevado a gama com um fator normalizador aqui. Então você observa que dependendo do valor de gama, quanto menor, mais clara fica a imagem. Então nós estamos transformando, né, mapeando, ajustando o contraste através dessa transformação elevado a gama, a transformação de potência. Então observe os efeitos que nós temos. Qual seria a melhor imagem? Depende da aplicação. Talvez essa seja uma boa imagem, tem um bom contraste, enquanto essa imagem está um pouco estourada, está super saturada em termos de amplitude. Da mesma forma, se nós utilizarmos o gama, um valor acima de 1, né, onde R é a entrada aqui e o seu é uma constante normalizadora, você observa que essa imagem que está super saturada, no
canto superior esquerdo, ela fica um pouco melhor em termos de contraste ou diferença de amplitudes entre as amostras ou pixels vizinhos, e essa imagem aqui é um pouquinho melhor do que essa, e nós podemos, né, tornar a imagem dando ênfase às pequenas variações que nós temos, porque essa imagem tem, digamos, a grande parte das amplitudes está na faixa de mais alta amplitude. Então, essa compensação ou correção gama, ela nos permite ajustar, dependendo do gosto, né? Dependendo do objetivo, diferentes faixas de valores, tornando essa imagem, que é muito clara, por exemplo, uma imagem um pouco mais escura, dando uma diferença de contraste melhor. O ponto de vista do ser humano, ele prefere sempre imagens com bastante contraste. O que seria isso? As amplitudes dos pixels são bastante diferentes em relação aos seus vizinhos, então você observa melhor os detalhes quando a imagem tem um ajuste de contraste, como foi feito neste caso apresentado na tela. Então, como regra geral, quando a sua imagem é muito clara, você vai usar um gama maior do que 1, você vai usar esses tipos de curvas que estão aqui abaixo da identidade, certo? Essa identidade aqui é a curva que não faz nada, ou seja, não altera as amplitudes. Se a tua imagem está muito escura, tipicamente você vai usar um gama menor do que 1, como está indicado aqui nessas figuras, né? Então, observe, você vai dar um espalhamento, né? Vai dar uma faixa maior, um ΔR, de imagem, da intensidade aqui nessa região de baixa amplitude vai ser amplificado maior aqui na saída. Portanto, você vai enfatizar as amplitudes menores, portanto, torna a imagem que é escura um pouco melhor, ou seja, melhorando o contraste. Da mesma forma que quando você utiliza um gama maior do que 1, você vai enfatizar, né, as amplitudes de valores mais altos, né? Se a tua imagem, por exemplo, estiver concentrando os pixels em amplitudes com valores mais altos, e vai espalhar melhor eles, né, dando um ΔS maior. Isso torna o contraste melhor quando a imagem é muito mais clara na média. Então, são várias opções que nós temos. Obviamente, não existe uma teoria para dizer exatamente qual é a melhor curva, então você deve testar. E, felizmente, vários programas aí, como o Photoshop, GIMP, permite você ir ajustando as curvas até chegar num ponto que você está satisfeito, e talvez isso possa, digamos, ser usado no processamento. Lá no início, quando a imagem vem com baixo contraste por conta de iluminação, entre outros detalhes, você pode aprimorar o contraste usando uma dessas curvas, né, para aprimorar o contraste e tornar a imagem mais adequada para mais tarde, por exemplo, fazer identificação de objetos. Em muitas aplicações, nós podemos ter o objetivo de simplesmente binarizar a imagem. Por exemplo, aqui nós estamos apresentando uma situação onde, quando a intensidade de entrada passar de 128, nós tornamos ela totalmente branca. Quando ela for inferior a 128, ela vai ficar totalmente escura, então gerando uma imagem binária. Em muitas aplicações, por exemplo, em segmentação, entre outras, você faz essa binarização para encontrar as regiões de interesse. Então, a transformação TDR é uma transformação que ela é binária, ou seja, um R acima desse valor vai tornar a imagem, né, a amplitude igual a 1 na saída, e se for menor que esse valor de R, vai para 0. Então, eu gerei uma imagem binária usando um TDR que é binário nesse formato aqui. Em função da iluminação e outros fatores, nós podemos ter uma imagem com histograma inadequado. Isso vai tornar a imagem muito clara ou muito escura, como veremos nos exemplos. Mas o que seria um histograma? Um histograma, basicamente, é construído a partir da quantidade de vezes que ocorre uma determinada amplitude. Por exemplo, aqui eu estou ilustrando quantas vezes ocorre a amplitude dessa. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, quantas vezes ocorre a amplitude 20. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, quantas vezes ocorre a amplitude 30. E você normaliza ou divide pela quantidade de pixels na imagem. Então, o histograma ele te dá uma ideia da distribuição das amplitudes, e dependendo do histograma, nós precisamos fazer alguma modificação. Essa modificação de histograma é chamado equalização de histograma, como veremos a seguir. Observem essas duas imagens, que elas têm histograma ao lado. Então, essa primeira imagem aqui, ela tem, né, amplitudes mais centradas a partir de
70, por exemplo, e tem praticamente nenhuma amplitude abaixo de 60. Então, essa imagem não tem histograma bem distribuído. Da mesma forma, essa imagem abaixo é a imagem que está muito focada em amplitudes, né, baixas, então ela não tem um bom histograma distribuído, como podemos observar. Então, observe que a ideia é você ter uma distribuição adequada das amplitudes, como veremos mais à frente. Nesse exemplo aqui, a mesma imagem tem alteração de histograma diferente. Aqui a imagem tem uma concentração de amplitudes muito em baixos valores. Observe que a imagem escura com um contraste ruim, ou seja, as diferenças de amplitudes entre os pixels é muito pequena. Então isso não é uma boa imagem, tanto do ponto de vista visual ou artístico, como também é muito ruim para o processamento automático através da identificação de objetos, separação de objetos com algum algoritmo. Da mesma forma, essa segunda imagem aqui, ela está muito clara, ela concentra suas amplitudes muito nos valores acima, então ela também não tem uma boa distribuição das amplitudes, portanto é uma imagem ruim para você operar com algoritmos automáticos, ou seja, também é ruim do ponto de vista artístico ou do ponto de vista visual. Esta outra imagem também é uma imagem que concentra suas amplitudes em torno do centro do histograma. Novamente, um problema, porque não temos uma boa distribuição e esta imagem ela não tem amplitudes dos pixels diferentes dos vizinhos. Isso torna difícil a identificação de objetos, por exemplo. Já esta última imagem aqui, observa que ela tem uma distribuição mais espalhada das amplitudes aqui no histograma. Então essa imagem é o tipo da imagem que você está procurando, uma imagem que tem uma diferença grande entre amplitudes dos vizinhos, por exemplo, entre este objeto aqui e o fundo. Então esse tipo de diferenciação ou contraste é muito adequado tanto do ponto de vista visual, o ser humano gosta de imagens com bom contraste, como também do ponto de vista de processamento automático. Quanto melhor o contraste, tipicamente melhor será a segmentação, que seria tentar identificar aonde estão essas regiões para depois identificar o que são essas regiões. Então, basicamente, sem entrar nos detalhes, o que você gostaria de ter que a sua imagem fosse uma imagem que tivesse um histograma mais distribuído, por exemplo, tivesse uma distribuição uniforme, a qual tem, obviamente, teoricamente, a mesma frequência de ocorrência para qualquer amplitude. Este seria o caso desejado. Você partiria da tua imagem e faria alguma transformação T para chegar nesta imagem que a gente diria que é uma imagem equalizada. A transformação que faz isso, ou seja, equaliza um histograma, esta é a função cumulativa, né, que é calculada como sendo integral da densidade, né, da imagem. Aqui seria o histograma normalizado da imagem. Então, isso pode ser comprovado através da teoria que, ao aplicar esta função, que é a distribuição cumulativa em cima do histograma, eu obtenho uma densidade que é muito próxima à densidade uniforme, que é justamente o objetivo. Então, nós podemos comprovar matematicamente que a função cumulativa aplicada ao seu histograma, ou sua densidade de distribuições de amplitudes, ela vai levar a uma distribuição da imagem S como sendo a distribuição que tem um comportamento de distribuição uniforme, que é o objetivo que você gostaria. Então, no caso contínuo, se você tivesse a imagem contínua, ao aplicar esta função, você obtém um histograma equalizado, idealmente. Contudo, nós não temos imagens contínuas, nós temos imagens discretas que foram adquiridas por sensores. Vamos ver como isso acontece para o caso discreto. No caso discreto, em vez de você fazer uma integral, você vai fazer um somatório. Então, o procedimento é simples. Você calcula a distribuição do teu histograma da imagem original. Vamos chamar isso aqui de uma distribuição da imagem R. Depois você vai fazer um somatório, que seria o similar da integração até o índice K. Então, esse procedimento ele vai levar uma distribuição
da saída tendo uma distribuição próxima da distribuição uniforme, ou seja, faria uma equalização de histograma conforme desejado. Então, esse tipo de procedimento, que eu não entrei nos detalhes, é o princípio dos vários equalizadores de histograma que você vai encontrar nas bibliotecas. Basicamente, aqui eu tenho uma imagem muito mal distribuída, aqui no canto superior esquerdo, e aqui está a imagem equalizada automaticamente usando aquele algoritmo, ou seja, eu levanto o histograma e depois faço aquela operação de somatório para cada amplitude, achando o valor a ser mapeado de S. Então, R, para cada amplitude R da imagem original, vai ser mapeado um valor S conforme as expressões, que na verdade é uma tentativa, ou análogo a tentar ver a probabilidade cumulativa dessa distribuição da imagem original. Observe que o resultado é muito bom, nós temos um contraste muito bom e é feito de forma automática, ou seja, você não precisa descobrir isso, simplesmente aplica o algoritmo e você tem isso disponível em diferentes bibliotecas para processamento de imagem. Então aqui nós ilustramos o efeito de aplicar aquela equalização em histograma. Vamos supor que a tua imagem inicial tenha essa distribuição. Ao aplicar o algoritmo, não chegamos a uma distribuição perfeita, mas ficou muito melhor distribuída do que no caso original. Então este que é o efeito de usar aquela estratégia, onde nós estamos, na verdade, calculando a distribuição da imagem original e depois aplicando aquele algoritmo, que é a transformação T de R. Então, para cada R, eu vou obter um S, que vai levar uma distribuição da imagem de saída a ter uma distribuição melhor ou melhor distribuída, conforme observamos nos exemplos. Então, na prática, independente da imagem que você tenha na entrada, através do algoritmo descrito, e você vai ter diferentes versões aí na sua biblioteca, você vai partir de uma imagem muito mal distribuída, com um histograma muito ruim, e vai chegar na imagem com uma distribuição melhor. Isto é tipicamente usado na entrada, né? Após a aquisição, você vai aplicar uma equalização de histograma. Na prática, esta geralmente é a primeira operação que você faz depois de alguma filtragem passa baixa para tirar ruído, por exemplo. Então, a melhoria de contraste é praticamente uma obrigação em qualquer algoritmo de processamento de imagem, seja para identificação de objetos ou mesmo para efeito artístico. Então, isso é uma ferramenta disponível. O conceito é muito simples e vocês vão utilizar isso na maioria dos projetos por conta da necessidade de aumentar a diferença de intensidade entre objetos diferentes. Ao aplicarmos a equalização de histograma nessa imagem, vocês observem, né, que alguns detalhes não serão aprimorados, apesar que a imagem fica bem melhor, mas em alguns pontos você não vai ter uma boa definição. Então, nós temos uma aplicação do algoritmo por toda a imagem, ou seja, sem considerar as variações locais. Simplesmente você calcula o mapeamento, né, de R para S, usando a técnica de equalização de histograma para toda a imagem. Então, você obtém este resultado. Agora, se nós fizermos isso para cada região em separado, ou seja, vamos fazer uma equalização de histograma para cada região. Aqui observa alguns detalhes aparecendo, né? Algumas diferenças são mais visíveis agora, portanto eu posso identificar com mais clareza os objetos. Então a ideia de você fazer uma equalização de histograma local é muito interessante. Contudo, esta abordagem ela criou este efeito de bloco. Então vamos lidar com isso de uma forma diferente, mas a ideia de você operar, ou seja, fazer um mapeamento para cada região em separado, parece ser muito interessante. Aqui está um exemplo de como isso foi feito. Aqui está a imagem original, que é o lado de baixo de uma cerâmica, e aqui está o resultado da equalização de histograma aplicando a abordagem global, ou seja, eu calculo só um mapeamento de R para S para toda a imagem. Agora, se eu fizer diferente para cada região de tamanho 7 por 7, eu calculo um mapeamento, certo? De R para S e aplico, né, no centro da região este mapeamento. Depois eu ando um pixel para o lado
e faço novamente o cálculo, né, do mapeamento, considerando a região de uma vizinhança de 7 por 7, conforme está indicado aqui. Então, esse tipo de abordagem leva a esse resultado. Observe que eu consigo ver detalhes melhores até dos pezinhos da cerâmica, os quais não eram visíveis nem neste caso original, nem na versão equalizada globalmente. Portanto, já observamos uma vantagem de fazer o processamento local, ou seja, considerar apenas os vizinhos mais próximos para calcular o mapeamento do histograma. Uma outra abordagem que faz uso ou explora a região local é esta aqui, ó. Você vai fazer uma melhoria considerando a média local, certo? Em torno de uma coordenada da imagem XY. Então você calcula este ganho. Este ganho ele é inverso da variância numa região, por exemplo, uma região 7 por 7, como foi feito anteriormente. Então o A ele vai multiplicar quando eu tiver uma variância maior e multiplica por um valor menor. Quando eu tiver uma variância menor, ele vai multiplicar por um valor maior, ou seja, ele vai dar um ganho maior nas regiões de baixa variância. E a variância é uma medida de variação. Então, em regiões que têm baixas variações, vão ser amplificadas. As regiões de alta variação vão ser atenuadas, e aqui eu tenho essas contas onde eu multiplico a imagem menos a sua média numa região, multiplico pelo ganho que eu calculo dentro de uma região. Então, este efeito, nós veremos à frente, ele vai permitir observar regiões de menor contraste, ou seja, eu estou melhorando o contraste, mas levando em conta apenas uma região em torno para calcular a variância e a média. Esse que é o diferencial dessa abordagem. Estou fazendo um processamento local novamente. Observe esse filamento de tungstênio amplificado 130 vezes. Tem algum detalhe aqui no fundo que eu não consigo observar. Estão vendo aí? Então, vamos fazer a aplicação daquela técnica ali, onde ela vai amplificar as regiões de menor contraste, como veremos na figura a seguir. Então, observe que apareceram detalhes aqui que não eram possíveis de ser observados na imagem original, porque eu amplifiquei as regiões de baixo contraste usando essa abordagem que calcula a variância e a média dentro de uma região, por exemplo, 7 por 7, e dá um ganho que depende da posição XY. Ok? Então, essa abordagem ela vai permitir a melhoria de contraste local, considerando essas duas quantidades que eu calculo localmente, a média e o desvio. O efeito total é uma melhoria de contraste, ou seja, áreas de baixo contraste vão ter um ganho maior, vão ser amplificadas, e as áreas de maior contraste serão atenuadas, resultando, como está indicado aqui no exemplo, que nós podemos observar alguns detalhes que estavam praticamente obscuros por falta de contraste. Uma outra abordagem utilizada para observar regiões de baixo contraste é a técnica da subtração. Ela depende de duas imagens. Por exemplo, em radiografia nós podemos usar uma técnica que vai inserir uma substância chamada substância de contraste, por exemplo, na veia, e através de duas radiografias aqui nós fazemos a diferença, primeiramente, da imagem que não tem o contraste, não foi aplicado ainda, e depois a imagem, após a aplicação do contraste, que se espalha pelas veias. Ao fazer a subtração, observe que nós conseguimos ver com bastante detalhe aqui as veias onde não era possível observar na imagem anterior. Portanto, a técnica de subtração, ela também pode permitir realçar de pequenas diferenças, e essas diferenças serão perceptíveis, por exemplo, para a gente medir se há alguma obstrução nas veias, qual é a espessura das veias, entre outras aplicações em engenharia biomédica, por exemplo. Quando nós podemos fazer várias aquisições do mesmo objeto, por exemplo, de uma célula, nós podemos usar essa seguinte abordagem. A abordagem é o seguinte: você vai modelar como sendo a imagem que você observa, sendo a imagem desejada,
mais um ruído que é considerado ou modelado como sendo aditivo e não correlacionado com a imagem original. Se eu fizer várias aquisições do mesmo objeto, por exemplo, da mesma célula, tirar várias fotos e fazer uma média dessas fotos, eu vou ter esta imagem G médio, que é simplesmente a média das aquisições. Se eu fizer M aquisições, eu vou ter essa expressão aqui. O valor esperado, né, que eu vou ter aqui deste G médio vai ser muito próximo da imagem original, porque como o ruído ele é descorrelacionado com a imagem e é aditivo, a energia de ruído na imagem final vai ser atenuada pelo fator M, conforme podemos demonstrar. Então, à medida que o M tende a infinito, a média desse conjunto vai tender à imagem desejada, original, que eu não tenho, porque cada observação o que eu vou ter é a imagem original mais um ruído aditivo. Então, esse processo é muito interessante, como veremos a seguir. Observem essas imagens. Então, nós temos aqui a imagem original, indicada aqui, e aqui a imagem corrompida por ruído aditivo. E essas outras imagens são médias que eu estou fazendo com várias aquisições desta imagem original aqui. Então, se eu tiver muitas aquisições, o efeito é que o ruído vai ficando cada vez menos perceptível, desde que o objeto de interesse, o objeto F, no caso, não se movimente. Aqui nós ilustramos esse efeito. Vamos pegar uma imagem que eu conheço e vou adicionar ruído aditivo. Então, cada aquisição está representada por essas fotos. Observe que a cada aquisição o ruído será diferente, mas terá a mesma energia. Então, se eu fizer uma média dessas aquisições, eu vou obter este resultado aqui, que é muito próximo da imagem original. Observe que aqui está a imagem original, né? E aqui eu tenho a imagem que é uma média. Observe que eu tenho algum ruído ainda, mas é muito superior, é muito melhor, de melhor qualidade, comparado com cada aquisição em separado que eu fiz anteriormente. Então, essa técnica de fazer uma média do conjunto é muito interessante, porque se o objeto não se mexe, né, você vai conseguir eliminar o ruído aditivo presente. Isso acontece, por exemplo, quando você está fazendo aquisições de células, onde você não pode impor muita luminosidade, e nessas situações o ruído eletrônico do sensor acaba atrapalhando bastante a aquisição. Então, num processo de aquisição onde não há movimento e você pode fazer uma média das aquisições, você vai reduzir a influência do ruído conforme demonstramos. Então, pessoal, apresentamos algumas técnicas básicas de melhoria. Mais à frente apresentaremos também algumas técnicas baseadas em filtragem no domínio espacial e também no domínio da frequência para fazer o aprimoramento das imagens, que é a primeira etapa necessária para depois, mais tarde, por exemplo, fazer identificação de objetos ou classificação de padrões. Segue, um abraço.